Olá, amados, mais uma vez estamos aqui para darmos continuidade ao curso Parábolas de Jesus. Aqui é o canal Cantinho do Obreiro, sou o pastor Valdeci. Nós vamos estar juntos nessa caminhada. Hoje nós vamos estar vendo a 10ª aula, chegamos à 10ª aula. E nós vamos ver sobre a semente que brota e cresce. É um texto que está em Marcos, no capítulo 4, versículo 26 a 29. E o texto ele diz assim: ele prosseguiu dizendo: o reino de Deus é semelhante a um homem que lança sementes sobre a terra. Noite e dia, quer ele durma, quer se levante, a semente germina e cresce, embora ele não saiba como. A terra por si própria produz o grão, primeiro o talo, depois a espiga, e então o grão cheio na espiga. Logo que o grão fica maduro, o homem lhe passa a foice, porque chegou a hora da colheita. A parábola da semente, ela também é chamada, como nós falamos no nome, né? Da semente que cresce, ou da semente que cresce secretamente, da semente que brota e cresce. Então, ela é chamada de diversas formas. É uma parábola de Jesus que aparece em apenas um dos evangelhos do Novo Testamento, no Evangelho de Marcos, esse trecho onde nós lemos, né? E é mais uma parábola que fala sobre o crescimento do reino de Deus. A explicação mais detalhada dessa parábola, nós vamos ter algumas coisas muito interessantes. Nesse mesmo capítulo, nós vamos encontrar a parábola do semeador, que possui uma relação muito próxima com a parábola da semente, que brota e cresce secretamente. Entendemos que é possível dizer que estas duas parábolas, elas ensinam o mesmo princípio, porém de uma forma diferente. Enquanto a parábola do semeador foca a responsabilidade humana, ou seja, a semente que cresceu e deu fruto foi aquela que caiu em um solo bom. O bom solo representa um coração que entende e responde de uma forma favorável, de uma forma positiva à pregação do Evangelho. Já a parábola da semente que brota e cresce, ela enfatiza a soberania de Deus. Ela aplica a verdade de que o coração do homem só pode ser favorável, só pode agir de forma positiva à pregação do Evangelho, se antes ele entender a palavra e for transformado, for regenerado por essa palavra. Nessa parábola, Jesus ele descreve o reino de Deus. Ele compara o crescimento do reino com um agricultor que espalha sementes sobre a terra. E então, misteriosamente, essa semente vai germinar. Aqui Jesus ele quer enfatizar que o agricultor não sabe explicar como esse crescimento ocorre. Ele não sabe dizer isso. Ele pode até descrever, ele pode documentar, ele pode fazer, conhecer todas as etapas do processo da plantação, da germinação. Ele pode entender sobre tudo que diz respeito a esse procedimento. Mas é o mistério da vida que só pertence a Deus, querido. O homem, ele estuda, ele pode até tentar imitar de uma forma bastante parecida, bastante artificial, mas ele não vai conseguir, de fato, reproduzir a vida como Jesus reproduz, como o Senhor reproduz. Jesus ele ensina aqui que tudo que o agricultor deve fazer é confiar nele, é confiar em Deus. Ele sabe que a semente germinará, ele sabe que a semente vai crescer, ele sabe que essa semente vai chegar a ficar madura, ele sabe de tudo isso e ele sabe que por fim vai chegar o momento certo da colheita, ela vai estar pronta. O reino de Deus ele tem o mesmo princípio.
Nós podemos até tentar explicar, mas não sabemos exatamente como acontece a germinação. Nós não sabemos exatamente como acontece o crescimento, a frutificação do evangelho no coração do homem. Isso é uma coisa de Deus, do Espírito Santo, trabalhando na vida do homem. Nós não entendemos como é esse processo. Esse mistério, esse crescimento, pertence somente a Deus. Percebemos apenas que ele ocorre de uma maneira perfeita, de uma maneira que ele prepara o homem durante todo o processo para o grande dia, o dia da colheita. O apóstolo Paulo, em um determinado momento, ele diz o seguinte, em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 6, ele diz assim: eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fez crescer. As pessoas, queridos, geralmente procuram atribuir significados individuais a cada elemento das parábolas de Jesus. Isso é muito perigoso. Nesta parábola, geralmente os pregadores identificam o agricultor como sendo Jesus quem semeou e na ocasião certa ele virá para a ceifa. Mas nós sugerimos que a melhor interpretação de identificar o agricultor como apenas um auxiliar, você identifique o agricultor como apenas um auxiliar nesse processo. Isto é um operário que trabalha em prol do reino, é um servo como eu e como você. João Calvino, ele também propôs essa interpretação ao entender que o agricultor desta parábola é um ministro do evangelho, é um evangelista. Essa interpretação, ela também concorda com o que o apóstolo Paulo vai escrever em 1 Coríntios, no capítulo 3, versículos 6 e 7, e em Filipenses 1 e 6. Vamos ver esse texto. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fazia crescer, de modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus, o Pai, é que efetua o crescimento. Em Filipenses 1,6 ele diz assim: eu estou convencido de que aquele que começou a boa obra em você, ele vai completar até o dia de Cristo Jesus voltar, querido. A dica para quem quer aprender a interpretar as parábolas de Jesus é sempre se concentrar no ensino principal da parábola. Ao invés de tentar aplicar significados aos elementos da parábola, que muitas vezes é correr por um caminho perigoso e pode até desviar você, e você pode perder o foco central do que realmente Jesus quer dizer com a parábola. Devemos ter muito cuidado, querido. E as lições que essa parábola ela deixa para a nossa vida. Primeiro, eu entendo que Deus é soberano e somente Ele tem o controle do processo de salvação. É Deus quem dá o crescimento. É isso. Deus que dá o crescimento. É uma obra exclusiva de Deus. É Ele trabalhando nas nossas vidas através do Espírito Santo. É Ele dando o crescimento. É Ele operando a salvação em cada um de nós. Algumas pessoas até acreditam que podem colaborar com Deus no processo da salvação. Mas perceba a expressão, porque a terra por si mesmo é frutífica. Essa declaração, no original, literalmente se traduz como automaticamente frutífera. Ela não sofre nenhuma influência externa, meu irmão. É Deus trabalhando na sua vida, é Deus trabalhando em você, é Deus trabalhando no teu caráter, é Deus trabalhando na tua intimidade, é Deus. Em segundo, Deus dá o crescimento e sabe o tempo de colher. Quando uma semente ela é plantada, ela germina, cresce, amadurece, produz frutos. E se não for colhida no tempo certo, ela vai acabar morrendo.
ela tem que ser colhida no tempo certo. Porque Deus dá o crescimento e sabe o tempo de colher. Nós muitas vezes erramos isso. Esse princípio também traz uma lição muito importante sobre o agir de Deus. É Ele quem dá o crescimento e também é Ele quem sabe o momento da colheita. Deus faz crescer e sabe a hora de colher. Esse momento já está determinado desde a eternidade, segundo o propósito da vontade soberana de Deus. A palavra diz que o Senhor nos conhece desde antes do ventre da nossa mãe, queridos. Terceiro, a colheita é o momento da vitória. A colheita, ela terá a hora certa para acontecer. Ela não ocorrerá nem um minuto antes e nem um minuto depois. Devemos aguardar, queridos, ansiosamente esse dia, confiando que Deus está no controle de todas as coisas. Mas apenas Ele é quem sabe quando esse dia virá. Esse dia vai ser um dia glorioso. Os ímpios, como nós vimos em outras parábolas, nessa parábola nós podemos dizer que os ímpios eles serão separados dos santos. E o reino de Deus ele será revelado em todo o seu esplendor, em toda a sua glória. E nesse dia nós estaremos para sempre com Ele. Aleluia. A quarta lição é que o crescimento do reino de Deus no coração do homem é um mistério. As pessoas muitas vezes tentam explicar a forma com que o evangelho impacta a vida de alguém, mas isso é impossível. Somente Deus conhece esse processo do início até o fim. Só Ele conhece esse processo plenamente. É Ele que sonda os nossos corações e nos conhece. A palavra ela penetra juntas e medulas e vai à profundeza da alma e discerne o que está no coração do homem. Algumas pessoas se julgam estrategicamente importantes, como se pela sua capacidade de pregar ou liderar uma grande igreja, pensando que alguém pudesse ser salva só pela pregação dela. Querida, epa, cuidado. Esta igreja está lotada porque eu prego aqui todos os domingos. Ou então, aquela pessoa só se converteu depois da minha pregação. Cuidado, meu querido. Vocês não sabem o que dizem. Paulo, para mim, foi o maior evangelista de todos os tempos. Ele reconhece a incapacidade humana nesse processo. Ele afirma que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aleluia. A quinta lição é que o cristão deve ser paciente como um agricultor. Para nós que pregamos a palavra de Deus, a perseverança e a paciência é algo essencial. Quando semeamos o evangelho, nós não devemos desanimar quando não vemos resultados imediatos. Jesus nos ensinou que esse processo ele exige paciência de cada um de nós. O agricultor ele dorme e acorda dia após dia, até que de repente, de maneira inesperada e maravilhosa, a semente germina e brota da terra. Assim como a semente amadurece no tempo certo, assim também o fruto do trabalho daquele que prega a palavra de Deus, do servo de Deus, vai aparecer no tempo certo, querido. Não se preocupa com isso. O que tu estás fazendo hoje não é em vão. Continua, vai nessa tua força. Tiago, ele foi muito feliz quando ele disse: tende, pois, paciência, meus irmãos, até a vinda do Senhor. Vede o lavrador. Ele aguarda o precioso fruto da terra e tem paciência até receber a chuva do outono e da primavera. Tende também vós
paciência e fortalecei os vossos corações, porque a vinda do Senhor está próxima. Esse texto está lá em Tiago, no capítulo 5, versículos 7 e 8, querido. Uma pequena parábola como essa, mas com ensinos profundos, como as demais que nós estamos vendo. Seu significado e suas lições são fundamentais para todos os verdadeiros seguidores de Jesus. Como está o seu plantio, meu amado? Como está o seu plantio, minha amada? Vocês têm sido pacientes? Têm esperado naquele que dá o crescimento? Quero dizer para você, fique tranquilo, fique tranquila. Jesus sabe o momento certo de germinar. Creia, vai nascer. Creia, vai brotar. Creia, vai multiplicar. Eu quero finalizar hoje, querido, pedindo para que você venha multiplicar essa palavra. Multiplique. Se inscreva no canal. Se você está chegando agora, se inscreva no canal. Curta. Deixa aí o seu like, tá? Compartilhe essa parábola. Multiplique a palavra de Deus. Você é um multiplicador do reino, tá certo? E nós estaremos aqui e ao final nós estaremos colocando para cada um dos irmãos que se inscreveram no curso um e-book com todas as parábolas de Jesus, com todos esses, o texto relativo aos slides que nós estamos fazendo, tá certo? E você vai receber esse livro pronto. E eu quero abençoar a sua vida, quero abençoar a sua casa, a sua família, seus projetos e seus sonhos. E quero dizer, querido, que você é mais do que vencedor em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Deus abençoe a sua casa, a sua vida e a sua família.